Seja bem-vindo ao canal da Cerveja Artesanal. É com grande prazer que eu estou criando esse canal com a intenção de dar uma modesta contribuição para quem pretende se aventurar nesse fascinante e empolgante mundo da fabricação da cerveja artesanal. Após ter fabricado alguns estilos de cerveja e aprofundado um pouco o estudo sobre a produção da cerveja artesanal, estou elaborando uma série de vídeos para mostrar o passo a passo da fabricação da cerveja feita em casa. Isso porque quando eu decidi fazer a minha primeira cerveja, a minha própria cerveja, embora exista um farto material na internet sobre o assunto, alguns de excelente qualidade, outros nem tanto, as informações sempre vinham muito fragmentadas, o que dificultava o aprendizado. Não tinha algo que estava consolidado no material só, algo mais fácil de se pesquisar. E assim, então, eu pretendo demonstrar como é possível fazer em casa a melhor cerveja do mundo, a sua própria cerveja, elaborado com as melhores matérias-primas, do estilo que você quer, com a cor, o amargor, o teor de álcool, o sabor que você deseja. E o melhor, poder degustar essa cerveja que você fez com seus amigos, a sua própria cerveja. Não tenho a pretensão de esgotar o tema, mas sim dar um start para que você apaixonado por cerveja, possa produzir a sua própria cerveja com qualidade. Seguindo os vídeos deste canal, você vai aprender, mesmo sem ter inicialmente nenhum conhecimento, a base para a fabricação da sua própria cerveja e entender todo o processo, desde os ingredientes utilizados, a como elaborar a receita, do estilo da cerveja que você deseja, seu estilo preferido, quais são os equipamentos necessários e a técnica de fabricação passo a passo com todos os seus detalhes, ok? Inicialmente, precisamos identificar os 4 ingredientes principais utilizados na fabricação da cerveja, que pela ordem são a água, o malte de cevada, o lúpulo e a levedura. A água tem que ser uma água de qualidade. Pode ser a água de torneira, mas desde que filtrada e fervida no dia anterior. E a água mineral pode ser utilizada já de imediato. Quanto ao malte, é interessante fazer uma observação. O malte, na realidade, não é um grão, mas sim é uma qualidade dada ao grão. O malte de cevada, por exemplo, é a cevada que é posta demolhada e colocada para germinar, e assim que inicia a sua germinação, ela é secada novamente, e isso chama-se processo de maltagem, que é importante para a criação de enzimas que vão converter esse amido que existe dentro do grão em açúcares para fermentar posteriormente na elaboração da cerveja. Então nós podemos ter um malte de cevada, podemos ter um malte de trigo e assim por diante. Essa finalidade, como eu disse, é para criar o poder enzimático no grão. E quanto mais torrado o grão, torrado para mais, torrado para menos, vai variar a cor do grão e o seu poder de conversão de enzimas, das enzimas do amido em açúcar. O lúpulo, que são flores de trepadeiras da família do cânhamo, que vai dar um sabor de amargor e o aroma na cerveja. E também ele serve como conservante. E a levedura, que é o fermento, que é o verdadeiro cervejeiro, que é ela que vai transformar os açúcares em álcool e CO2, que são fungos unicelulares. E além desses 4 principais ingredientes, nós temos também os adjuntos, que podem ser flocos de trigo, flocos de arroz, de milho, e também temos os açúcares, que pode ser o mel, o melaço, o açúcar mascavo, e também podemos colocar especiarias na cerveja, numa etapa mais aprimorada, como ervas, flores, frutos, sementes de coentro, anis, baunilha, pimenta, cravo, cereja, casca de limão, casca de laranja e assim por diante. Mas antes da gente produzir a cerveja artesanal, nós devemos fazer as seguintes perguntas. Qual é o estilo de cerveja que eu quero fabricar? Uma ale ou uma lager? Esses são os principais estilos de cerveja. Basicamente, as ales são cervejas
de alta fermentação. E as lagers são as cervejas de baixa fermentação. As lagers são as cervejas mais comuns que existem no mercado hoje. São as cervejas tipo Pilsen, Pilsner, né? E as ales são as preferidas dos fabricantes de cerveja artesanal, devido à sua complexidade, seu maior sabor na elaboração. Definido o tipo da cerveja que se quer produzir, se é uma ale, se é uma lager, nós temos que ver qual processo que eu vou utilizar nessa produção. Nós temos basicamente 3 processos. Um que vem é um kit, que já vem tudo pronto, basta adicionar a água e a levedura, mas é difícil de encontrar. O outro método é o método de extrato de malte. E o método preferido nosso, que é o método all grain, que é o método do malte moído e produzido, que, embora seja um processo mais demorado que esses outros primeiros processos citados, é o método preferido dos cervejeiros, porque nós podemos ter uma variedade maior, criar uma variedade maior de estilos, e nós temos um controle total sobre a produção da cerveja. E é o estilo mais divertido de fazer. Definido o método de produção da cerveja, que no nosso caso vai ser o all grain, o malte moído, nós podemos comprar um kit já pronto, que é vendido nas lojas de insumo, que já vem com um malte pesado na quantidade certa, o lúpulo, levedura, ou podemos criar a nossa própria receita, que pode ser elaborada através de um software de elaboração de cerveja, sendo o mais comum, e eu acredito que o melhor, o Beersmith, que é um software relativamente com licença relativamente barata e que compensa todo cervejeiro ter. Já com a receita na mão e os ingredientes comprados, nós vamos para a preparação do material para a fabricação da cerveja. O material deve ser limpado, sanitizado. Geralmente nós usamos o álcool 70, o ácido peracético, o iodofor, porque o sucesso da cerveja é basicamente a higiene que você vai ter na fabricação. Eu digo que uma boa cerveja pode ser feita com um material, com os insumos não tão bons, mas com higiene. Mas sem higiene, mesmo você tendo os melhores insumos, você não vai conseguir produzir uma cerveja de qualidade. Então, nós vamos pesar os ingredientes, fazer a moagem dos grãos, a preparação da água, preparação de gelo para resfriar o mosto na fase posterior. E nós vamos partir então com essa preparação para a braçagem em si. A braçagem é o processo em que o malte moído é colocado em infusão na água, geralmente a 66 graus. Nessa temperatura, as enzimas vão converter o amido em açúcares para criar o mosto fermentável. Após a braçagem, nós vamos fazer a filtração desse bagaço do malte e a sua lavagem para retirar os açúcares residuais, aproveitando o máximo de açúcar que tem. Depois esse mosto é levado à fervura, onde nós vamos adicionar os lúpulos ou lúpulo. Posteriormente esse mosto será resfriado e nós vamos inocular a levedura, onde ocorrerá o processo de fermentação. Após a fermentação, a cerveja vai ficar em descanso para passar por um processo de maturação e aprimorar os seus aromas e sabores, e depois ela vai ser envasada para carbonatar, onde nós vamos adicionar um pouco mais de substância açucarada para que o fermento atue e forme o CO2 para gasificar a cerveja. Depois é só gelar e beber. Então, vamos à obra. Nos próximos vídeos eu vou mostrar os equipamentos, os insumos utilizados na fabricação da cerveja artesanal. Até lá!